Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos ler uma escritura que está no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, o versículo é o de número 13. Nós vamos ler até o 17. Todos encontraram? Romanos capítulo 10? Está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos orar? Grandíssimo Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos do Senhor através do nome do Senhor Jesus, querendo, ó Pai, te agradecer por mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos reunidos neste lugar, para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus grande, em nome de Jesus, dê-nos um tempo maravilhoso, dê-nos um tempo glorioso, dê-nos um tempo, Senhor, na Tua palavra, que a unção do Senhor possa vir nesta noite e tocar aos nossos corações, Pai, que realmente a nossa fé possa vir nesta noite, ao ouvir esta palavra, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós oramos em nome de Jesus Cristo, para te agradecer nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Assentai-vos um pouquinho. Creio que nós vamos ser bastante breves. Abraão é o pai da fé. Romanos capítulo 4 diz que Abraão é o nosso pai da fé. Ele é o pai da fé daqueles que são circuncidados e também daqueles que não eram circuncidados. Quando Abraão obteve fé, ele não era circuncidado, mas Deus deu para ele um sinal de que havia aceitado a sua fé, dando-lhe a circuncisão. E esse Abraão, ele estava embaixo dos carvalhais de Manre. Houve um tempo que eu pensava que esse Manre era um lugar, mas depois eu aprendi que Manre é uma pessoa. Em Gênesis 14, versículo 13, a Bíblia diz que o Manre, ele tinha 2 irmãos, e eles eram confederados de Abraão. Então, Abraão estava lá debaixo dos carvalhais, né? Ali a sua tenda por ali, e ele
recebeu a visita de 3 personagens e ele agiu de uma forma completamente diferente que nós agimos. Porque quem é, somente se a pessoa morar num lugar mais retirado, numa roça, na fazenda, né? Que chega alguém na sua casa lá, de repente 3 homens chegam lá, você já corre para eles, já prostra diante deles, e já chama de meu senhor, e diz que não era para eles ir embora, que era para eles entrar na casa deles, da casa dele, porque ele queria dar para eles uma recepção, já matar logo uma vitela, já mandar fazer bolo, né? Já colocar água para lavar os pés, né? Hoje em dia nós não fazemos isso, né? Nós olhamos pela gretinha do portão e falamos, ih, estranho. Será quem que é? Deve estar querendo ajuda. É pedinte. Então, a cultura, a maneira de Abraão ver as coisas era completamente diferente naquele tempo, né? Mas ele recebeu eles em casa. E ao recebê-los em casa, agora, Abraão tinha uma familiaridade, né, com o Senhor. Ele sabia quem ele era. E ele recebeu, e ele creu no assim diz o Senhor. Amém? Abraão, ele creu naquilo que estava escrito. Nós vimos domingo, e parece que eu comentei, que Sara, ela não tinha Bíblia, né? Ela não tinha uma Bíblia. Ela tinha que acreditar naquilo que Abraão dizia para ela. Deus falava com Abraão e Deus falava com Abraão, e Abraão falava para ela, Sara, Deus me visitou novamente. Você lembra quando nós saímos da nossa terra, lá de Ur dos Caldeus? Você lembra quando Deus falou comigo para ir para uma terra que Ele iria nos mostrar? Pois é, nós saímos, né? Aconteceram tantas coisas na nossa vida, mas Deus continua me falando. E Ele falou para mim que você vai ser mãe e que eu vou ser pai. Abraão tinha 75 anos. Sara provavelmente ficou toda, falou assim, Abraão, dessa vez eu não vou acreditar em você não. Isso é impossível. Eu já cessei os costumes, eu não tenho mais nada, já sequei, já danei tudo. Então isso é impossível. Sabe de uma coisa? Mas você está me insistindo tanto nisso, e você quer ser pai. Está vendo a Agar, a serva egípcia? Tenha filhos com ela. A Sara perdeu a paciência, né, com Abraão. Abraão, você está muito chato com essa história. Para com isso. Eu já te falei que eu não vou ser mãe, que eu não tenho condição. Aborrecimento. Chatice. Está vendo a Agar? Tenha filho com ela. Aí você vai ter filhos sobre os meus joelhos, tá bom? Eu ajudo a cuidar desse menino e acaba com essa caduquice sua. Só que Abraão sabia, Deus estava falando com ele. Às vezes Deus fala com as pessoas e nós não acreditamos que Deus fala com as pessoas. E às vezes Deus fala conosco e nós não acreditamos que Deus está falando conosco. E nós duvidamos até mesmo que Deus está falando conosco. Por quê? Porque nós olhamos para nós, para a nossa condição. Sara olhava para a sua condição, por isso ela não acreditava que ela ia ser mãe. É impossível. Então, às vezes, nós não ouvimos a Deus porque olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa condição e falamos, é impossível eu alcançar alguma coisa de Deus, porque eu faço tantas coisas erradas, que Deus não vai me ouvir,
não vai ouvir as minhas orações. Mas só que Abraão, ele era diferente. E eu penso que todos os filhos de Abraão, segundo a fé, eles têm essa característica. Eles acreditam naquilo que Deus diz. Eles creem além da razão. Os filhos de Deus, os filhos de Abraão, segundo a fé, eles não preocupam com os sentidos naturais. Eles não acreditam naquilo que os sentidos naturais dizem. Eles creem naquilo que Deus diz, no assim diz o Senhor. E essa é a vitória de cada um, de cada filho de Deus. No parágrafo 51 desta mensagem, eu quero ler, tem uma coisa muito interessante. A mensagem é: a fé vem pelo ouvir, baseada em Romanos, onde nós lemos, capítulo 10. Você diz: bem, eu creio que Deus disse assim, eu baseio minha fé ali, eu creio nisso. Mas agora, se você não pode blefar. Blefar é mentir. Deus não é um blefe, uma mentira. E aí o profeta faz uma afirmação interessante: e nem Satanás é um blefe. Ele existe, é real. E outra frase: ele não aceitará o seu blefe, a sua mentira. Mas quando você realmente tem fé, Satanás saberá disto ou disso. Isto é certo. Ele sabe onde, o que é certo e o que é errado. Ele sabe onde a fé está firmada. Às vezes nós pensamos: mas será que Satanás sabe que eu tenho fé? Lembra dos filhos de Seva? Atos capítulo 19. Os filhos de Seva viu Paulo operando tantas coisas, fazendo milagres, maravilhas, e eles resolveram também pregar, expulsar demônios também. E aí eles falaram assim: eu expulso você em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo falou para ele assim: que isso, eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas ou eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vocês, quem estão? E aquele demônio que estava naquele homem partiu para cima deles. Eles eram 2, ou 7, ele tinha 7 filhos, 2 estavam nessa jornada. O homem pôde mais do que 2 deles. Arrancou a roupa deles e eles tiveram que sair correndo nus. Quer dizer, Satanás sabia que eles não tinham fé para aquilo. E é isso que o Mumbrana está dizendo aqui. Satanás sabe, quer dizer, o terreno que ele está agindo, E isso aqui é tremendo, isso aqui. Eu achei muito gostoso isso aqui. Abraão, ele teve uma promessa. Deus voltou e falou a Abraão, depois que Agar tinha concebido, Ismael já estava grande, Deus visita Abraão lá debaixo dos carvalhais de Mamre e fala para ele: você vai ter um filho de novo. Você vai ter um filho, agora só que vai ser com Sara. E Sara agora já estava com 90 anos de idade. 89, vamos dizer assim, quase 90. E Abraão com quase 100. E aí, a Sara, quando ouviu aqueles homens conversando com Abraão, depois de comer da vitela ali, daquela novilha, comer bolo com manteiga, beber leite, depois de ter companheirismo
com Abraão, ele perguntou assim: cadê Sara? Ela falou assim: ela está atrás da tenda, eu vou visitar você e ela vai ter um filho. Ela falou: eu? Continuou duvidando. E Elohim falou para ela assim: mas por que Sara riu? Ela falou assim: eu não ri. Não diga que você não riu, que você riu. E ele confirmou no Gênesis 18, 10 e no versículo 14 que Sara iria sim ter um filho. Só porque ela continuou duvidando, né? Para ela aquilo era impossível. Muitas vezes na reunião, veja para você ver a situação. Muitas vezes na reunião, quando Jesus o encontrou quem? Satanás. Ele soube que estava mais do que num confronto, no momento quando ele encontrou o Filho de Deus. Escuta isso aqui. Quando ele encontrou Moisés, ele disse: agora pegue seu temperamento, Moisés, e quebre os mandamentos. Já pensou? Satanás conhece a pessoa. Agora pegue o seu temperamento, Moisés, e quebre os mandamentos. E Moisés viu Arão lá, o povo de Israel, fazendo o bezerro de ouro, e ele pegou as tábuas e mandou lá naquele bezerro, quebrou tudo. É disso que o profeta está falando. Pegue o seu temperamento e quebre, e peca contra Deus, e desafia a Deus. Moisés, outra vez, ele pegou o temperamento dele, era para ele ferir a rocha uma vez, ele feriu a rocha 2 vezes, e o profeta fala que por causa dessa atitude dele, ele não entrou em Canaã. E Canaã representa o que para nós? O Espírito Santo. Então, sempre que Satanás conhece você, sabe o seu temperamento, ele vai sempre agir ali. Por quê? Porque ele vai exatamente no elo mais fraco. Ele quer fazer você praguejar, falar mal, criticar. Ele quer usar a sua parte fraca para distanciar você de Deus. Então, mas escuta o encontro dele com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, quando ele encontrou Moisés, ele disse: agora pegue seu temperamento, Moisés, e quebre os mandamentos. E ele fez isso. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bem? Então esta é a maneira que nós temos que vencer. Ele soube que estava mais do que num confronto então. Ele não compreendia aquele nascimento virginal. Satanás não compreendia. Ele não podia entender aquilo, mas aquela foi a vez que Deus puxou isto sobre ele então, quando ele teve o nascimento virginal. Então, quando Jesus nasceu de uma virgem, Satanás não entendeu. Ele falou: isso é impossível. Não tem jeito. Vamos para frente agora. Agora eu estou no parágrafo para frente, 57. Vamos um pouquinho aqui falar sobre Ana. O Brana fala sobre Ana aqui nessa mensagem. Não foi fácil para Ana quando ela veio ao templo. E ela caminhou por um dia. Eu posso imaginar vê-la subindo a Siló para adorar o Senhor. Presta atenção na condição que Ana estava. O inimigo estava usando o temperamento dela todas as vezes que ela ia na igreja. Todas as vezes que ela ia no culto, Satanás usava o temperamento dela para fazê-la ficar triste, chorar, não participar do sacrifício. Mas desta vez, quando ela estava subindo, ela já tinha mudado o seu conceito. Ela
falou: agora vai ser diferente. E quando ela estava a caminho, posso ver todo mundo indo junto. As mulheres dizendo: bem, olhem ali, vejam, a senhorita Jones está com um novo chapéu. Todo mundo indo para o culto preocupado com os outros, né? Com a roupa, com a aparência. Quase ninguém estava preocupado em adorar. Mas a Ana, ela estava com outro foco. Não é bonito o chapéu dela? As outras diziam: ali está a senhora John Dewey, de novo, com aquele mesmo velho véu que ela usou nos últimos 10 anos. Isso é sobre o que eles... Mas Ana estava indo ali com outro propósito. Deus nos ajude quando estivermos indo à casa de Deus, não para reparar como o outro está vestido ou para ver quem está lá, mas ir com um propósito sólido, que é se encontrar com Deus. Já pensou se todas as pessoas que vão à igreja, se nós, todas as vezes que nós viéssemos ao culto, nós viéssemos com esse propósito? Não, eu vou encontrar com Deus. Não, eu vou adorar a Deus. Não, eu vou orar. Eu vou cantar. Eu vou cultuar a Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Com certeza o culto desta pessoa, o nosso culto, seria muito melhor. Nós seríamos muito mais abençoados. Ana foi esse dia decidida que ela iria se encontrar com Deus. Ela não estava se importando com quem estava com um novo chapéu e quem usava roupas novas ou o que. Ela foi porque a fé vem pelo ouvir. E ela era estéril, não tinha filhos. Ela ouviu a palavra de Deus, onde Sara recebeu um filho depois de tanto esperar. Então Sara recebeu, Ana também receberia. Amém? Aí está, elas tinham a evidência. Então a Ana decidiu, falou: não, se Sara recebeu um filho com 90 anos, eu também vou ter um filho. E ela foi decidida a buscar isso. Ela não estava se importando com o que os outros estavam dizendo. Ela estava olhando só para a promessa. E ela não se importava com o que os outros... isso que eu já li. Agora vamos parar aqui um minuto. Se o senhor John Dewey aqui tivesse câncer e fosse curado, então você poderia ter câncer e ser curado. Amém? Então lembra da menininha da ressurreição no México? A mulher ouviu pelo rádio o anúncio, ou alguém falou para ela, não sei, fulano era cego e foi curado, cego e está vendo. Aí o menino dela morre no consultório do médico, e aí ela fala: não, se Deus curou um cego, ele ressuscita um morto. Amém? Quer dizer, ao ouvir o que Deus fez, a pessoa adquire fé. A fé dela é aumentada. Ela passa a acreditar: se Deus fez lá, Ele faz aqui. Por isso que a fé vem por ouvir. Então, quanto mais nós ouvirmos testificar do que Deus fez, a nossa fé vai aumentando. A fé vem pelo ouvir, correto? Se esse homem era cego e agora pode ver, então você pode ver se você é cego. Então você pode ver se você é cego. Vou voltar aqui que eu li meio correto, meio errado. Se esse homem era cego e agora pode ver, então você pode ver se você é cego. E essa pessoa, se essa pessoa é paralítica, não pode andar,
então aí está você pode andar. Foi dessa maneira que o congressista Asfal, que pregou, eu creio, num púlpito, neste púlpito aqui, quando ele leu sobre Florence Nightingale, o seu problema, ele tinha ouvido falar desse sapateiro aqui embaixo, que era paralítico, um diácono batista, numa cadeira por uns 10 anos, empurrado sobre rodas, para cima e para baixo, para fazer esse seu trabalho e seu ofício na igreja batista. E quando a visão apareceu sobre ele, dizendo que ele estava preso naquela cadeira de rodas, por aqueles anos, com a sua coluna quebrada, e subindo e descendo por esse lugar, ele tinha marcas nas costas, até que ele não pôde mais nem se mexer. E o homem ficou perfeitamente. O congressista, quer dizer, um deputado, algum senador, alguma coisa assim, disse: se isso pode acontecer com ele, ou pôde acontecer com ele, isso pode acontecer comigo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada, vem? Se Florence escutou esse manifestada, a palavra de Deus manifestada, se Florence Nightingale, deitada ali, morrendo com câncer, pesando cerca de 18 quilos, pode ficar perfeitamente normal e curada, ela pesa hoje uns 50 e tantos quilos, perfeitamente normal. E bem, então, cada caso de câncer aqui pode ser a mesma coisa. Se a pequena Georgia Carter, em Milton, deitada lá por 9 anos e 8 meses, não conseguia nem mexer as mãos, nem conseguia levantar a vasilha para expectorar, a tuberculose tinha tomado conta dela. Já havia 5 anos que os médicos tinham desistido dela e a deixaram, nunca mais tinha visto as árvores ou nada por 9 anos e 6 meses. E em um momento ficou perfeitamente bem. E já fazem 8 anos que foi curada. Ela é uma pianista hoje na Igreja Batista de Milton. Se ela pôde ser curada daquilo, de tuberculose, você pode também, todos os casos. Amém? Agora, às vezes, nós temos problema, nós não olhamos para a palavra de Deus, para inspirar a nossa fé. Nós ficamos questionando, perguntando. Já pensou se Abraão tivesse ido procurar um médico? Deus falou que Sara vai ser mãe, vou procurar um médico para ver o que o médico fala. Será que o médico diria para ele? Falar: Abraão, você está velho, você está doido. Abraão, você precisa você está caducando. A verdade é essa. Está caducando, como é que pode isso acontecer? Agora, nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas extraordinárias, impossíveis ao nosso sentido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus manifestada, vem? Se Florence, aqui eu já li, né? Olha aqui, se Sara, com quase 100 anos, pôde receber a semente, Ana estava provavelmente por volta de talvez 45 anos, 60 anos ou algo assim. Ela diz: então eu também posso. A fé vem pelo ouvir. Aqui ela vai ao templo, ela está subindo ali para adorar a Deus,
ela não prestou atenção ao que as outras pessoas diziam. Algumas delas estavam indo e falando sobre isso, aquilo outro. Ela foi por uma alternativa, que era ter sua oração respondida. Se for desta maneira que você está aqui nesta noite, você vai voltar com o mesmo tipo de bênção que Ana obteve. Como assim diz o Senhor. Amém. Amém? Isso é que nós precisamos crer. Veja, não importa o que o pregador, o que isso ou aquilo, você está vindo à casa de Deus com fé. Amém? Não importa o que o pregador, o que isso ou aquilo, você está vindo à casa de Deus com fé. Eu quero ler aqui algo que me mandaram hoje, eu até postei, os irmãos, eu acho tremendo isso aqui. Se há algo que torna os cristãos preguiçosos, é quando tudo está um mar de rosas. Não temos perseguição suficiente, não é difícil o bastante. Sempre a corrente é tão forte quanto ela é mais fraca. E um homem sob pressão é ele próprio. E um homem sob pressão é ele próprio quando está sob pressão. Ana estava pressionada na sua condição. Por quê? Porque ela se sentia incapaz, a fraqueza dela era não gerar filhos, mas ela decidiu agir. E um homem sob pressão é ele próprio quando está sob pressão. Suas reais, verdadeiras características se mostrarão quando está sob pressão. Deixe-o todo irritado, agitado, então você verá o verdadeiro homem aparecer. Se ele tem um mau gênio, ele mostrará. Se ele é manso e gentil, ele mostrará. Coloque-o sob pressão uma vez, e Deus coloca todos os seus filhos sob testes, para ver se há alguma falha neles. Mensagem poderoso conquistador. Não importa o que o pregador, o que isso ou aquilo, você está vindo à casa de Deus ou do Senhor com fé. Ana entrou, ela foi até o altar e ajoelhou, levantou as mãos e começou a clamar, até que ela interrompeu o culto todo. Até o sacerdote achou que ela estivesse bêbada. É desta maneira, ela estava bem. É assim com muitas pessoas que são sinceras. Elas são mal interpretadas. Ela não estava bêbada, ela foi mal interpretada. E muitos homens e mulheres que são realmente, de fato, rendidos inteiramente do fundo do coração ao Senhor Jesus Cristo, eles não são loucos, são mal intercompreendidos. Isso é tudo. O mundo conhece os seus, também Deus conhece os seus. E ela estava orando, e ali chegou e disse: mulher, você está embriagada com bebida forte? Ela respondeu: meu Senhor, tire o meu opróbrio. Agora observe, ele disse: que o Senhor conceda isso a ti, o Senhor te abençoe. E isso era tudo que ela queria saber. Ali estava um sacerdote de Deus,
o sacerdote de Deus pronunciou as bênçãos de Deus sobre ela. Ela estava na casa de Deus. Agora, Deus poderia ter colocado o bebê nos braços dela, se Ele quisesse, mas Ele tem uma maneira de fazer as coisas. Não faria nenhuma diferença se isso acontecesse ali ou não. Ela tinha a palavra de Deus implantada em seu coração. Amém? E a Bíblia diz que ela levantou dali, já ela não tinha mais tristeza. Ela já não era mais aquela mulher triste. Ela comeu, ela bebeu, e ela mudou completamente o seu semblante. As pessoas puderam olhar para ela e falar: Ana está diferente. Ana obteve um novo nascimento. Ana obteve uma nova vida. Agora ela não vai ficar mais chorando pelos cantos. Agora ela não vai ser mais humilhada. Agora ela não vai ser mais ridicularizada. Mas até então ela só tinha uma promessa. Ela só tinha o assim diz o Senhor. Ela só tinha crido naquilo que a palavra de Deus havia dito. Só isso. Só no testemunho de Sara. E Sara, quando ela desmamou Isaac, ela deu uma festa. E Ana, quando ela desmamou Samuel, ela o levou e entregou na casa de Deus. Amém? Sara, quando ela desmamou Isaac, eles deram uma festa. Ana, quando ela desmamou Samuel, ela o levou e colocou na casa de Deus. E Deus viu aquilo e agradou daquilo tanto, que ela falou assim: isso aqui é resultado de oração. Ela chegou lá para o sacerdote e falou: você lembra? Eu sou aquela mulher que estive aqui orando, por esse menino orava eu. Aqui está a bênção, o testemunho. Será quantas outras mulheres o testemunho de Ana já inspirou? Provavelmente muitas outras. E eu creio que cada testemunho que nós ouvimos do que Deus opera, nós aumentamos a nossa fé. Agora, Deus poderia ter colocado o bebê nos braços dela se Ele quisesse, ali mesmo no templo, né? Mas Ele tem uma maneira de fazer as coisas. Não faria nenhuma diferença se isso acontecesse ali ou não. Para Ana, ela já tinha o assim do Senhor, estava determinada. Ela tinha a palavra de Deus implantada em seu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela aceitou então. Voltou para casa regozijando-se, louvando a Deus que ia ter um bebê. E em 9 meses o pequeno Samuel nasceu. Correto? Por quê? Ela tomou Deus em sua palavra. Ela creu. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ela viu como aconteceu com Sara. Ela viu como ia acontecer consigo. Amém? Então, as coisas às vezes não é fácil, é difícil, mas quando nós tomamos o assim diz o Senhor, olhamos para a palavra de Deus, pegamos os testemunhos e vemos o que Deus fez lá e fala: não, Deus, o meu Deus é o mesmo Deus. Se Ele pôde operar lá, Ele pode operar aqui. E Deus pode fazer coisas extraordinárias, maravilhosas. A gente ouve alguns testemunhos sobre, por exemplo, a irmã Hati. Ela clamou pelos filhos dela. E os filhos dela vieram ali, naquele momento, se converteram. Eles contam outro lugar, que tinha uns rapazes, filho de uma mãe cristã, e essa mãe orava pelos seus filhos que não eram convertidos, e ela orava num cantinho, numa escada ali, e ela orava lá, e orava lá,
E um dia, depois que a mãe partiu, os filhos olharam para aquele lugar, falaram: nossa mãe orou aqui muitas vezes por nós. Naquele momento o Espírito agiu, eles se abraçaram, choraram e se converteram. Então Deus tem as suas maneiras, e quem clama a Deus, quem busca o Senhor, ele não busca em vão, porque Deus faz a sua palavra cumprir, ela é uma realidade. Nós é que às vezes ficamos duvidando, questionando: será que é assim mesmo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós só vamos crer em Deus, na verdade, quando o recurso humano não tiver mais jeito. Enquanto tiver recurso humano, força, que alguém pode ajudar, que o fulano, que o ciclano, que o pastor ciclano pode orar, que o benzedor ciclano pode benzer, que o médico que está lá, não sei aonde, no Japão, nos Estados Unidos, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou Belo Horizonte, pode fazer alguma coisa, nós vamos recorrer a essas pessoas. Quando aquela esperança acabar, não tiver mais, aí nós vamos recorrer a Deus. Agora só Deus, é o que as pessoas fazem. Agora nós deveríamos falar: é só Deus, Deus vai fazer ainda no começo. Amém? Agir baseado na fé, baseado no assim diz o Senhor. Nós vimos, acho que domingo, poucos dias atrás, Pedro lançou a rede sobre a palavra de Deus. Pescamos a noite toda, não pegamos nenhum peixe, mas o Senhor está mandando, nós vamos lançar a rede. E eles apanharam 2 barcos que quase foi a pique. Amém? Porque ele estava lançando a rede deles baseado no que a palavra de Deus estava dizendo. Agora, eu creio que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é verdade? Vamos ficar de pé? Coloque a sua necessidade diante de Deus nessa hora, e nós vamos orar, e Deus vai dar uma solução. Qual é a solução? Eu não sei. Ele vai resolver, Ele vai agir, porque Ele é Deus, e nós estamos lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém. Você está fazendo isso. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na Escritura em Hebreus 13:8, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor tem o mesmo poder, o Senhor tem os mesmos propósitos, e o desejo do Senhor é operar as mesmas maravilhas. Senhor, nós estamos aqui nesta noite orando e te pedindo: Deus, socorre, Deus, ajuda, Deus, abençoa. Senhor, dê vitória ao teu povo, dê vitória a esta igreja, dê vitória às famílias. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha mão em favor da esposa do Egberto. Pai, ela está saindo de uma sala de cirurgia, Deus, uma emergência, algo grave, Senhor. Deus, e nós sabemos que o médico só pode cortar, mas o Senhor é um Senhor que sara todas as enfermidades. A Bíblia diz, o Senhor disse: eu sou o Senhor que sara, eu sou o Senhor que te sara. Pai, nós levantamos a nossa mão em favor daquela vida, te pedindo a tua intervenção. Pai, que o médico possa não ter tirado somente uma parte, mas que ele tenha tirado tudo ali, e que toda a vida que porventura ficou ali, nós matamos ela, a vida daquela enfermidade, através do nome e do poder de Jesus Cristo. Pai, é isso que os teus filhos estão te pedindo, nós oramos nesta hora. Concede, Senhor, a vitória para nós, no nome de Jesus nós oramos, para a glória de Deus.
Senhor, eu lembro da minha tia Júlia nesta hora, e eu levanto a minha mão, Senhor, em favor dela neste momento. Senhor, ela está necessitada, Senhor, ela está acamada. Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Nós fomos lá, nós pregamos, nós cantamos. Senhor, eu creio que o Senhor pode ter feito uma obra naquele coração. Mostra para ela, Senhor, nos últimos dias da sua vida, quem sabe, que o Senhor é um Deus Salvador. Mas contudo, ó Pai, se isto ainda não aconteceu, eu te peço, ó Pai, uma oportunidade para ela, para que ela possa invocar o seu nome, para que ela possa arrepender dos seus pecados, para que ela possa crer no Senhor, confessar o Senhor como Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Próximo domingo, Senhor nos dando graça, nós estaremos aqui, mais um culto. Culto de jovens. Paulo está anunciando que agora domingo vai ter mesmo. Culto de jovens às 16h30. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.